Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 9 da NFL. Eu e o Caio Miari vamos passar por todos os jogos dessa rodada. Caio, você já conhece, né, editor lá do The Score. Como é que você tá, Caio? Tudo bom, Gabriel? E aí? Tô melhor agora, né? Na NFL, 71 jogos, Gabriel, decidido por uma pontuação apenas. A gente tá vendo uma paridade, um recorde isso nas primeiras 8 semanas de qualquer temporada. Ontem a gente viu, durante a temporada, 20 trocas, né? Só ontem foram 14 jogadores trocados, também um recorde. Então eu tô bem. Agitada mesmo a janela de trocas, né, que fechou nessa terça-feira, às 5 da tarde, aqui horário de Brasília. Eu e o João Eduardo Dutra analisamos todas as trocas que aconteceram no podcast Cara dos Esportes de terça-feira à noite, exclusivo para apoiadores. Se você ainda não é apoiador, se torne um, link na descrição explicando tudo. Tem desconto para quem assinar o plano de 6 meses ou 1 ano pagando pelo Pix. Bem fácil, bem simples. Como eu falei, a gente vai passar por todos os jogos. Eu vou passar também as linhas de aposta aqui para o pessoal que aposta. Sempre lá do Bodog, que é o parceiro oficial de apostas aqui do podcast, um dos sites mais tradicionais de apostas esportivas no mundo. Me ajuda bastante se você criar a sua conta e começar a apostar pelo Bodog. Vamos começar na primeira parte aqui, né? Aquele tradicional formato que a gente... Primeira parte a gente debate sobre alguns jogos, na segunda parte a gente vai falando de forma alternada, e na terceira parte a gente dá nossas apostas da semana, né? São 3 categorias, mas vamos começar pelo jogo que não é prime time, mas é quase isso, porque só tem 2 jogos nas 6 da tarde, né? E 6h25, tô falando 6 horas mesmo porque a partir de agora, domingo, acaba o horário de verão nos Estados Unidos. Então, jogos que eram 5 horas passam para 6 horas aqui no Brasil. Jogos das 2 passam para as 3. E os jogos do prime time de 9 horas passam para as 10 horas. Los Angeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers. 2 times, acho que não precisa nem falar, estão em crise. Vitória do Buccaneers paga 1,66, jogo em Tampa Bay. Dos Rams paga 2,30, total 42,5, handicap Bucks menos 3. Caio, matematicamente, essa pergunta que eu vou fazer, a resposta é não. Mas de feeling, de sensação, parece que é aquele jogo que quem perder vai ficar numa posição bem complicada. Temos até de ânimo, né, na temporada, porque são 2 times, são 2 das maiores decepções, talvez as 2 maiores decepções da temporada. Eu concordo, Gabriel. Os 2 times, né, perderam 3 dos últimos 4 jogos. A gente lembra, os Rams, claro, ganharam o Super Bowl e eliminaram os Bucks nos playoffs, um jogo que foi espetacular. O Tom Brady quase conseguiu aquela virada improvável. Enfim, são 2 das maiores decepções. E eu acho que, principalmente para Tampa Bay, uma derrota seria mais doída do que para os Rams. Porque eu acho que são 2 elencos que têm problemas claros, que não se reforçaram nesse prazo final de troca, né, na terça-feira que acabou de passar. Mas eu sinto que talento individual, os Rams ainda têm mais do que os Bucks. E os Rams, eu acho que eles sabem que, por exemplo, se der uma coisa errada agora para os Bucks, eles ainda podem conseguir algo no ano que vem. É um projeto um pouquinho... O prazo é um pouquinho maior. Os Bucks não. Se tudo, ao que tudo indica, o Brady aposenta no final do ano, os Bucks sabem que esse é um ano para ser tipo assim, um ano muito especial para a franquia, que depois pode vir alguns anos de muita reconstrução. Então, eu acho que uma vitória é mais urgente para Tampa Bay do que para Los Angeles, mas eu concordo com você. O ânimo dos 2 times vai ir muito para baixo, dependendo do resultado. Olha, eu vou ter que discordar de você. Pra mim, esse elenco do Tampa Bay Buccaneers, eu consigo ver esse elenco do Buccaneers encaixando e melhorando muito mais do que eu consigo ver esse do Los Angeles Rams. Ainda mais com o Cooper Kupp baleado, né? Ele sofreu uma lesão no tornozelo, ele deve jogar, mas não sei se vai estar 100%. Mas assim, pra mim, esse time dos Rams tem buracos claríssimos. A posição de edge rusher, eles estavam desesperados atrás do Brian Burns, parece. O que saiu de notícia é que eles ofereceram 2 escolhas de primeira rodada pelo Brian Burns, e o Panthers ter recusado é um absurdo. E parece que eles ofereceram também uma escolha de primeira rodada pelo Bradley Chubb. Só que seria um ano a mais, e aí acabou que pro Denver Broncos compensava mais pegar o dos Dolphins. E eles tentaram também o Christian McCaffrey, né? A diferença foi que o 49ers colocou uma escolha de 4ª rodada a mais ali na mesa pela troca do running back dos Panthers. Então, é um time que
a sensação que dá é que tá desesperado. Quando você tá jogando essas ofertas para vários times, a sensação é que tem desespero envolvido. O fato o Sean McVay não vem fazendo um bom ano, mas ainda é o Sean McVay, e você tem mais confiança da comissão técnica do Tampa Bay Buccaneers, né? Pode Bruce Arians, acho que é um ponto importante, mas em termos de talento, eu acho que esse time do Tampa Bay Buccaneers, eu consigo ver eles encaixando no ano, melhorando. Os Rams eu não... Não, só pra completar o que você ia falar. Continua falando dos Rams, depois eu completo. Os Rams eu não vejo muito caminho. É uma linha ofensiva muito ruim, não tem... Assim, o Allen Robinson tá sendo um desastre. Ele até apareceu um pouquinho mais nas últimas semanas, mas muito longe do que eles esperavam quando fizeram a contratação, e falta opções secundárias, e eles têm provavelmente... Quando você tem uma das piores linhas ofensivas da NFL e um dos piores grupos de running backs da NFL, você não vai conseguir correr com a bola. Tanto que, se você tivesse um bom grupo de running back e essa linha ofensiva, você ainda não conseguiria correr bem com a bola. Mas assim, um pior o outro nesse ponto. Eu não vejo um caminho para os Rams, e para eles também pensar em reconstrução é complicado, porque eles também têm várias escolhas aí que eles já trocaram, né, nos próximos anos. Então, pro futuro imediato, eu acho que o Buccaneers tem um pouco... Assim, Buccaneers tem mais condições de se recuperar. E você falou sobre o maior erro seu, Caio, me desculpa, foi falar que o Tom Brady vai se aposentar, porque é algo que nunca mais vai acontecer. Agora que ele tá solteiro, tá divorciado, não precisa mais se aposentar. Não, mas o que eu acho, quando eu falo do talento individual, esse time dos Rams tem mais jogador que pode fazer uma jogada decisiva para matar uma partida ou fazer algo especial do que os times dos Bucs. Se a gente listar provavelmente os 11 de ataque e defesa dos dois times, os Bucs capazes que até vão ter mais jogadores ganhando por posição. Mas eu acho que o potencial dos Rams individual de alguns jogadores é maior do que o dos Bucs. Mas o engraçado desses dois times, né, Gabriel, é que se do nada esse time dos Rams encaixa e vai até os playoffs e tem uma corrida longa nos playoffs, ou se o time dos Bucs faz a mesma coisa, nenhum de nós ficaria muito surpreso, né? Porque a gente já viu esses dois times fazendo. A gente sabe o que esses dois times eles podem clicar a qualquer momento e fazer. Claro, a gente olha para a campanha dos dois times, o que eles apresentaram esse ano, parece improvável que eles consigam fazer isso. Mas a gente já viu esses dois times produzindo em altíssimo nível recente. Para esse jogo em especial, eu acho que é um matchup complicado pro Buccaneers, porque você vai ter o Aaron Donald contra esse interior da linha ofensiva dos Bucs, que muito... Eu não concordo com a linha ofensiva dos Bucs tá sendo péssima. Eu não acho que ela tá sendo péssima, mas não tá sendo tão boa quanto da temporada passada, e ela não tá sendo tão boa especialmente no interior, que é onde eles vão ter que bloquear o Aaron Donald, e aí eu acho que pode ser um problema bem grande para a equipe, mas ao mesmo tempo eles não vão conseguir ameaçar muito pelas extremidades, né? O Donovan Smith e o Tristan Wirfs ainda são excelentes tackles, e os Rams não têm grandes edge rushers, né? E pensando aquela coisa que eu volta e meio falo, não gosto do Jalen Ramsey nesse papel ali mais próximo da linha de scrimmage, no slot. Eu gostaria de ver ele no Mike Evans. Não sei o quanto que ele vai ficar no Mike Evans, de repente situação clara de passe, porque tirando ele, a equipe não tem uma secundária forte, né? Não tem um cara ali pra você colocar, até pelo porte físico do Mike Evans, né? Então eu consigo ver tanto o Mike Evans quanto o Chris Godwin. O Chris Godwin pode jogar no slot, capaz dele bater muito com o Jalen Ramsey, mas eu consigo ver o Mike Evans tendo um jogo bem grande. Invertendo o campo, eu falei dos problemas da linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, só que o pass rush dos Bucs também tem problema, né? Eles perderam o Shaq Barrett pra temporada, e ele é disparado o melhor edge rusher da equipe. Eu não confio muito, eles devem ter o Joe Tryon Shoyinka e o Anthony Nelson como edge rushers, né? Mas eu não confio que eles vão conseguir gerar. Acho que o Matthew Stafford talvez seja um dos jogos que ele mais tenha tempo no pocket, né? Que ele não vem tendo. Uma coisa até que eu tava conversando com um amigo meu, Caio, o Devin White, que ele é um linebacker que pra mim é extremamente superestimado, mas tem uma coisa que ele faz muito bem, que é ir atrás do quarterback. É muito rápido. Colocar ele ali em situação de terceira descida como edge rusher pode ser uma alternativa pro Buccaneers, né? Porque a gente, por exemplo,
Claro, ele não vai ser o novo Micah Parsons, né? Que foi draftado como linebacker e vira o melhor edge rusher da liga. Mas você olha aqui pro elenco, jogadores que estão saudáveis, ainda mais com o Akiem Hicks, tá fora ainda, né? O Akiem Hicks não deve voltar. O melhor pass rusher deles é o que? O Vita Vea. Você não consegue ver uma alternativa para a equipe gerar pressão consistentemente. Não, concordo, mas assim, e vamos ver se, pelo menos, contra esse front four, né, dos Bucks, essa linha ofensiva dos Rams consegue fazer alguma coisa, né? Porque também tem sido uma das piores linhas ofensivas, mas para mim o ponto-chave desse jogo vai ser a questão do jogo corrido dos Rams contra a defesa do jogo corrido dos Bucks, que anos anteriores, a defesa do jogo corrido do Tampa Bay Buccaneers, uma das melhores da NFL, e esse ano já teve algumas atuações boas, mas também oscila bastante, vem de um jogo muito ruim contra os Ravens, principalmente no segundo tempo do Thursday Night Football contra os Ravens. Tampa Bay cedeu muitas jardas corridas, cedeu mais de 7 por tentativa no jogo inteiro, e esse time dos Rams é um time que está desesperado para começar a correr bem com a bola. O Matthew Stafford precisa de ter o play action, o Sean McVay adora correr em primeira descida para diminuir a pressão, abrir mais espaço para os wide receivers que ele tem, porque tira também a pressão de ficar só em cima do Cooper Kupp, que até deve jogar contra os Bucks. Então, os Rams, eu tenho certeza que eles vão tentar impor demais o jogo corrido, porque é uma grande parte do jogo deles que está perdido, que ficou perdido lá naquele título do Super Bowl e ainda não está em 2022, e para Tampa Bay vai ser mais um teste, porque se eles param esse jogo corrido, coloca mais a bola na mão do Stafford, o começo do caminho para Tampa Bay conseguir uma vitória. Eu não confio em nenhum desses dois quarterbacks nessa altura da temporada. E o que você falou sobre o jogo terrestre, né, dos Rams, acho que se aplica também aos Buccaneers, né, que tem sido muito ruim nessa temporada. Mas hora de palpite, Caio, quem que você acha que vence o jogo? Eu acho que eu vou, não sei, eu acho que eu vou de Los Angeles Rams. Eu vou pender mais pro Tampa Bay Buccaneers. Acho que são dois times que, nos problemas deles, eles são equilibrados nesse momento da temporada. E não é engraçado, Gabriel, que antes nesse período de troca, né, eu tava vendo, o Tampa Bay Buccaneers podia ir atrás de um wide receiver, de um tight end, de reforço para a linha ofensiva, de um novo wide rusher, e os problemas dos Rams são basicamente os mesmos. Os Angeles Rams poderia ter ido atrás de reforço na linha ofensiva, de mais um wide receiver, de mais um wide rusher, como você falou. Tanto o que tá jogando quanto no elenco em si, os problemas são bem, bem similares. Verdade. Vamos seguir agora para o Sunday Night Football. Tennessee Titans contra Kansas City Chiefs. Jogo em Kansas City. Vitória dos Titans lá no Bulldog tá pagando 5,50. Dos Chiefs 1,15. Total 46,5. Handicap Chiefs menos 13. Handicap bem alto. Eu acho que é justo pelo que são os dois times até agora na temporada. Mas ao mesmo tempo, a gente vê semana após semana, ano após ano, o Mike Vrabel encontrando uma forma de colocar o seu time, pelo menos de forma competitiva, em campo. É o pior elenco que ele tem nas mãos, em termos de talento, acho que nos dois lados da bola, mas a única coisa que você pode se apegar aqui nesse jogo para ser uma partida disputada é justamente o Mike Vrabel conseguir puxar o outro time para o seu nível e fazer o jogo ser um pouco mais competitivo, né? Porque, tirando esse fator, não tem nenhum motivo para o Kansas City Chiefs não atropelar o Titans. Concordo, vai ser curioso também para a gente ver se o Ryan Tannehill vai voltar ou não. A tendência é que o Tannehill volte a jogar. Eu acho que é o único caminho que o Tennessee pode talvez conseguir surpreender. É um dia inspiradíssimo do Derrick Henry e o Ryan Tannehill está num dia também daqueles que a gente lembra lá de 2020. Porque se for, por exemplo, o Malik Willis de quarterback, fica quase impossível para a Tennessee conseguir pontuar, conseguir jogar o suficiente para competir com os Chiefs. E lembrando do Kansas City Chiefs, né, o time está vindo de uma semana de folga, está vindo da bye week, vai estar muito mais preparado. Desde que o Mahomes virou o quarterback titular dos Chiefs, Gabriel, lá em 2018, foram 4 jogos depois da bye, né? 4 vitórias, média de 34 pontos por jogo. Nos 2 últimos fizeram pelo menos 40 pontos. É um time que vem muito bem preparado. Isso é meio que vindo de bye week. Provavelmente times bem treinados, times que estão saudáveis, costumam jogar muito bem. Então é mais um problema para esse time do Tennessee Titans. Verdade, né? E a gente viu na semana passada o Malik Willis tentou 10 passes, né? Claramente. Ele a gente sabia que era um projeto, né? Que era um cara que não estava pronto. O Derrick Henry correu 32 vezes com a bola. E assim, é simplesmente impossível você... Que o Chiefs numa noite ruim, ele vai marcar 28 pontos. Ele vai marcar 27 pontos. Você não...
você precisa pontuar muito para vencer os Titans, vencer os Chiefs, mesmo que sua defesa consiga desacelerar o ataque dos Chiefs, né? Que é um ataque que tá melhorando a cada semana. O Mahomes está desenvolvendo uma química muito boa com o Juju Smith-Schuster e com o Marquez Valdes-Scantling. A gente não sabe ainda quando que a gente vai ver do Kadarius Toney, né? Que foi adquirido em troca na última semana. Mas para mim aqui é fácil, Chiefs, e eu respeito o Mike Vrabel, mas eu tenho dificuldade para ver como que essa equipe vai conseguir manter esse jogo próximo, mesmo que o Ryan Tannehill jogue. Se o Ryan Tannehill não jogar, aí esquece. Eu concordo. 2 semanas atrás, mesmo com o Ryan Tannehill em campo, o Tennessee Titans ganhou dos Colts sem fazer nenhum touchdown ofensivo. O único touchdown que o time fez foi aquela pick six longa, e na semana seguinte foi o Malik Willis, que tem só 10 passes, e agora já vai pegar o Kansas City Chiefs no Arrowhead, vindo uma semana de folga. Como você falou, é difícil a gente conseguir imaginar esses Titans conseguindo a quantidade suficiente de pontos para bater de frente com o Kansas City Chiefs. Eu também vou de Kansas City de palpite. Porque a defesa dos Titans pode fazer a partida da vida dela e os Chiefs marcarem 28 pontos. De onde que vai ser 28 pontos desse ataque dos Titans com o Malik Willis ou com o Ryan Tannehill não estando 100%? É difícil de enxergar. Outro jogo das 18 horas, Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals. Vitória do Seahawks pagando 2,10, do Cardinals 1,77. Total 50,5. Handicap Cardinals menos 2. A gente falou de Buccaneers e Rams serem as decepções da temporada. Pra mim, o Seahawks é a grande surpresa da temporada. É um time que, pra mim, eu achava que brigaria e provavelmente seria a pior escolha. O Dino Smith tá, assim, fez uma temporada absurda. Ele deveria, pelo desempenho dele nessa temporada, ele deveria ser 4º, 5º, pelo menos, na disputa pelo MVP. O DK Metcalf provou que ele não é humano depois de voltar daquela lesão no joelho em uma semana. A defesa tá melhorando, né? E a defesa tem muitos jogadores jovens que estão jogando bem. Destaque, claro, é o Tariq Woolen, que é difícil não comparar ele ao Richard Sherman, né? O cara foi uma escolha mais baixa ali do draft, tá fazendo uma temporada de calouro fantástica. Eles encontraram 2 tackles titulares. Os times dariam... Tem muito GM que daria a mão pra encontrar um tackle no draft. Eles encontraram 2, o Charles Cross e o Abraham Lucas. Os 2 estão jogando muito bem. O mesmo draft, isso é absurdo. Lembra muito aqueles drafts do início ali da década de 2010, né? Que foi que construiu ali a fundação para Legion of Boom e para aqueles anos de sucesso. Enquanto o Arizona Cardinals vem de uma partida que é a cara do Arizona Cardinals, né? O time começa mal, aí o segundo tempo faz o jogo ser competitivo, o Kyler Murray cria alguma coisa, o ataque melhorou com o DeAndre Hopkins. Então é um jogo bem interessante para 2 times que você olha para a classificação na divisão, o Seahawks está em primeiro, o Cardinals está na última colocação. Mas só 2 vitórias separam os dois, tá todo mundo vivo nessa divisão. E o Seahawks tá numa oportunidade agora de botar enterrar os Cardinals e encaminhar essa divisão, né? Encaminhar a divisão e abrir não só mais de 2 vitórias, né? Porque o Seattle Sox já ganhou do Arizona Cardinals esse ano. Sim. Então, se o Seattle Sox consegue uma vitória, além de abrir 3 jogos, o que é desempate, ele vai ter varrido a série, o que é mais importante ainda. Mas eu concordo. Você olha para esse time do Seahawks, que é uma das grandes surpresas da temporada, e tem que falar da classe que eles acabaram de draftar. Assim como o New York Jets, que também é uma outra grande surpresa na Conferência Americana, muito por causa da classe do draft que esse time tem feito. E assim, a gente tem que lembrar também, você falou aí do Kobe Bryant, você falou do Tariq Woolen, cornerback. Ainda teve o Kobe Bryant, cornerback de calor. Os 2 tackles que são, assim, como você diz, os times estão sonhando para conseguir um. Você consegue 2 titulares de cara. E ainda tem o Kenneth Walker, running back, que tem sido um dos jogadores mais interessantes na NFL. Dino Smith jogando muito bem. Assim, esse time do Seattle Sox vem uma vitória contra os Giants, que não tinham perdido nenhum jogo, que tinham perdido só um jogo na temporada. Esse time consegue essa vitória. Eu ainda, vou ser muito sincero, Gabriel, eu ainda não confio nesse time do Seattle Seahawks. Acho que se a gente olhar no calendário deles, tem muitos jogos que ainda não... Enfim, eles não me convenceram ainda. Mas eu sei que eles estão jogando direitinho. Tem que dar muito crédito pro Dino Smith. E esse jogo vai ser importante para eles. O problema aqui é que jogos do Seahawks e Cardinals sempre são estranhos, né? Muito estranho. Sempre tem alguma coisa que a gente não espera, placar baixo e tal. Mas aqui eu vou de Seahawks. Eu assim...
Eu confio mais no ataque que tem o Dino Smith no momento do que o ataque que tem o Kyler Murray. E é difícil, né? Porque vai contra tudo que a gente passou meses conversando, mas esse time do Seahawks parece que eles acertaram muito com a troca do Russell Wilson. Eles enxergaram um quarterback que estava em declínio. Eles acertaram na loteria no draft, né? Pô, escolha 1, 2 e 3 dele. Tudo bem, Kenneth Walker running back, né? Vocês sabem meu posicionamento. Mas você sair de um draft com o Charles Cross, left tackle, o Abraham Lucas, right tackle, e o Tariq Woolen, cornerback, e o Kobe Bryant de nickelback ali, é um baita draft. É assim... Se você consegue 2 titulares no draft, já tá muito bom. Seattle Seahawks hoje tem 5 jogando bem. Ainda tem o Boye Mafe ali na rotação de pass rush, mas enfim. É o que o Cardinals está precisando há algum tempo, né? Porque o Cardinals vem draftando muito mal. Eu vou de Seattle aqui. Eu vou de Arizona. Só pelo fato, eu acho assim, a defesa do Arizona Cardinals ela tá um pouquinho subestimada esse ano. Ela tá longe de ser uma defesa muito dominante, ela ainda 7 com algumas jardas, ela não é muito eficiente, mas ela tem feito jogadas cruciais no momentos mais importantes. A gente lembra daquele jogo contra o Philadelphia Eagles, a defesa jogou direitinho, contra o próprio Seattle Seahawks em Seattle, limitou o time a só 19 pontos, se eu não estiver enganado. O J.J. Watt fez boas jogadas contra os Vikings, mas como você falou, ainda falta alguma coisa aparecer para os Cardinals, eles ainda não estão conseguindo aquela jogada no momento mais importante. Eu acho que nesse jogo, se a defesa fizer esse papel que ela tem feito, eu ainda quero acreditar que o Kyler Murray, um talento absurdo que tem, vai fazer a diferença, então eu vou de Arizona. Vamos para a segunda parte agora, vamos começar falando do Monday Night Football, Caio. Baltimore Ravens contra o New Orleans Saints. Vitória dos Ravens tá pagando 1,69, dos Saints 2,25, total 48, Ravens menos 3, Saints que vem da, provavelmente, melhor atuação da temporada contra o Las Vegas Raiders, né, no último domingo. 24-0 a vitória, provavelmente vai ser a estreia do Roquan Smith, né? Vai vestir a camisa número 18 lá em Baltimore, então estou muito curioso para ver isso. E assim, a gente viu o time dos Ravens com 2 tempos diferentes contra os Bucs, né? O primeiro tempo lançando muito a bola, com o grupo de wide receivers baleado, sem o Mark Andrews, e não funcionou. Mas aí Baltimore faz os ajustes e volta a fazer aquilo que sabe fazer de melhor, que é correr muito bem com a bola, o Lamar tomando conta do jogo. Enfim, esse é o caminho para Baltimore contra o Saints. Eu até gosto desse time do Saints e fiquei feliz de ver essa defesa que estava muito abaixo da média, jogando bem contra os Raiders, mas meu palpite ainda é Baltimore. Acho que o Baltimore está um degrau acima do que o Saints nesse momento. Vamos passar agora para Miami Dolphins contra o Chicago Bears às 15 horas. Vitória dos Dolphins lá no Bodog tá pagando 1,44, dos Bears 2,85, o jogo é em Chicago, total 45,5, handicap Dolphins menos 5. Eu levantei alguns números aqui do Justin Fields, né? Eu cheguei até a twittar, não lembro se foi na quinta, quer dizer, quinta não, não lembro se foi segunda ou terça, né? Porque hoje é feriado aqui, o Caio lá no... Falando porque o Caio tá lá no Canadá, não sei se ele lembra, hoje é dia de finados aqui no Brasil. O Justin Fields vem de um mês muito bom, vem do melhor mês da carreira dele, assim, por uma margem gigantesca, né? E você olha os números dele, ele no último mês, 9º em EPA por jogada, 11º índice de passes completados acima da expectativa e tem um rating de 97,6, que se a gente extrapolasse pela temporada, seria o 9º melhor rating da temporada, né? Ele, alguma coisa clicou nele, né? Pelo menos por um mês, vamos ver se é sustentável. A defesa dos Dolphins, ela tem sido muito ruim contra o passe, mas defende bem o jogo terrestre, e parte do sucesso do Justin Fields foi porque Chicago, enfim, começou a usar o Justin Fields em corridas desenhadas, e o impacto tem sido imediato, né? Eu já falei aqui no programa a capacidade dele correr com a bola, e agora ele tá usando muitas jogadas que a gente viu os Ravens usarem com o Lamar, que os Bills usam com o Josh Allen, e tá sendo muito efetivo. A defesa dos Bears perdeu força com a saída do o edge rush, agora me fugiu o nome, Robert Quinn. A gente já viu essa defesa ser um pouco empurrada na semana passada, e perdeu o Roquan Smith também, que pra mim é um jogador superestimado, mas ainda é um cara que patrulhava ali o meio da defesa dos Bears, líder de tackles aí na NFL. Líder de tackles, né, cara? Líder de tackles, 87 tackles em só
Nem metade da temporada, absurdo. Eu achei que eles obtiveram um bom valor por ele. Achei que pagaram caro pelo Chase Claypool. Muito caro pelo Claypool. Mas aí fica elas por elas. Eu gosto do Claypool mais do que a maioria. Eu ainda acho que é uma aposta cara, mas eu consigo ver o Claypool virando um wide receiver muito bom ainda. Mas assim, o Dolphins vem com muita potência no ataque, né? Com o retorno do Tua. Jogou muito bem na semana passada. Claro que é a defesa do Detroit Lions. Né? A defesa do Lions basicamente não conta. Mas não tem material humano nessa defesa dos Bears para parar o Tyreek Hill e o Jalen Waddle. E também não tem talento suficiente no ataque dos Bears para eles conseguirem segurar os Dolphins num shootout. Então eu acho que Dolphins vencem e gosto desse Dolphins aqui, menos 5. Caio, Los Angeles Chargers contra Atlanta Falcons. Jogo das duas franquias amaldiçoadas, né, na NFL. Vitória dos Chargers tá pagando 1,58 lá no Bodog, dos Falcons 2,45. Total 49 pontos. Handicap aqui é Chargers menos 3. Falcons vem de uma boa atuação, né? Vem de uma vitória importante. O típico jogo que eles perdem normalmente, mas eles conseguiram vencer. Vão enfrentar uns Chargers sem Mike Williams, que não parece a 100%. Outros desfalques a gente já fala há semanas, né? O Joey Bosa, J.C. Jackson, o Rashawn Slater, Corey Linsley, muita gente, left tackle e o center, respectivamente. Qual a sua expectativa para essa partida? Eu fiquei um pouquinho decepcionado que os Chargers não fizeram nada antes da trade deadline, mas ainda é um time muito talentoso. Né? É um time que parece que também não queria absorver salário, né? Porque vai ter que renovar com o Justin Herbert em breve, né? Exato, já deu salário muito alto para outros jogadores. J.C. Jackson sendo um exemplo disso. Mas a minha expectativa eu não quero acreditar que esse time dos Chargers vai decepcionar completamente. Então a minha expectativa é que eles vão chegar e fazer um ótimo jogo. Você falou dessa... Não, eu não vou dizer excelente, mas dessa empolgante vitória dos Falcons, né, no jogo maluco contra os Panthers. Mas a gente tem que lembrar que a defesa dos Falcons nos 2 últimos jogos ela foi engolida pelos Bengals 2 semanas atrás, e agora contra os Panthers foi uma vitória maravilhosa e tudo mais, muito empolgante, mas foi mais uma atuação ruim da defesa. A defesa não pode ceder aquilo pro Kenneth Walker contra esse time do Carolina. Enfim, a minha expectativa é esse Chargers, vindo de uma semana de folga, vai ter que passar por cima dos Falcons. Eu estou esperando uma atuação talvez finalmente aquilo que a gente esperava dos Chargers. Se eles não conseguirem fazer isso numa semana de folga, eu sei que as lesões estão atrapalhando o time, mas aí eu vou começar a preocupar. É um time que tem que estar mais bem treinado do que os Falcons, é um time que tem mais talento, está mais descansado, então eu espero uma atuação convincente dos Chargers, senão eu vou começar a ficar bem, vou apertar o botão de emergência para esse time. Vamos passar agora para Carolina Panthers e Cincinnati Bengals, né? Panthers que perdeu para o Falcons de forma bem dolorosa na semana passada. Vitória dos Panthers no Bodog tá pagando 3,70, dos Bengals 1,29, total 42,5, handicap Bengals menos 7,5. E depois do que a gente viu no Monday Night Football, eu não aposto no Bengals nem fudendo sem o Ja'Marr Chase. Não justifica. Por melhor que seja o Ja'Marr Chase, seu time não pode desmoronar completamente com a ausência de um jogador só, né? Mas foi estarrecedor o quão mal os Bengals jogaram. Eu separei aqui um número do Joe Burrow, porque a questão, né, dele se proteger, né, o famoso chama-sec, que é o Joe Burrow, 31,2% das pressões que ele sofre se tornam sec, que é a maior marca da NFL. Ele foi segundo em 2021 e quarto em 2020, então ele está sempre perto do topo. Ele teve 26,9 em 2021, 21,9 em 2020. Então, ele piorou. Ele tá chamando mais sec. A linha ofensiva é melhor. Eles reforçaram a linha ofensiva, é melhor do que a da temporada passada. Não é espetacular, longe disso. Mas o Joe Burrow piorou. E ele precisa limpar isso do jogo dele, porque ele prejudica muito o ataque dos Bengals dessa forma. Ele faz várias coisas que ajudam. Claro, ele é o quarterback. Ele é um excelente quarterback. A gente já viu outros grandes quarterbacks terem problemas com isso, mas o Joe Burrow precisa limpar isso do jogo dele. Vai enfrentar um Panthers que tem uma defesa boa, não trocou o Brian Burns, não trocou o J.C. Horn, não trocou Derrick Brown, então a defesa que vem jogando bem esse ano continua intacta.
Então ele não pode simplesmente... Eu não gosto desse Bengals menos 7,5. Porque depois que a gente viu contra os Browns, que vinha sendo uma defesa muito fraca, eu perdi a confiança nos Bengals. Eles vão precisar me reconquistar. E se você estiver se sentindo bastante confiante, um Panthers mais 7,5, ou de repente até uma vitória direta dos Panthers, não é a coisa mais maluca do mundo, não. Sinceramente, não acho. Caio, Green Bay Packers contra Detroit Lions. Vitória dos Packers pagando 1,51. Lions 2,65. Total 50. Handicap Packers menos 3,5. E tá assim, né? Rams, Bucks e Packers, os três de mão dada ali na crise, né? Três de mão dada na crise. É difícil a gente acreditar, né? Essa temporada tem sido muito maluca. Mas, assim, pelo menos a gente viu algo interessante dos Packers contra os Bills. É uma melhora muito pequena, semana a semana, de que Green Bay mostra, desde aquele colapso que foi contra os Jets. Mas a gente vai vendo um pouquinho dos Packers. A gente viu algumas boas campanhas ali contra o Washington Commanders, contra os Bills também. Eu acho que esse time de Green Bay aos poucos vai fazendo. Só que eu acho que um dos maiores efeitos do Matt LaFleur é fazer ajuste. Eu acho ele um bom técnico, a campanha dele, como desde que ele virou técnico de Green Bay, é excelente, mas ele faz poucos ajustes. Então, isso eu ainda não gosto muito desse time de Green Bay. Mas como eu falei, é um time que está evoluindo e vai enfrentar um time de Detroit que a gente viu a defesa de Detroit, né? É lamentável. O ataque de Detroit vai ter altos e baixos. Ele fez aquele primeiro tempo que fez contra os Dolphins, mas depois 0 pontos no segundo tempo inteiro. Enfim, o confronto-chave a defesa dos Packers contra o jogo corrido é uma das piores da NFL em basicamente todos os indicadores. E os Lions têm um jogo corrido potente. Se Detroit tiver um plano de jogo interessante e conseguir ali a linha ofensiva, a boa linha ofensiva de Detroit abrir espaço, Detroit pode complicar. Quanto a esse Green Bay, não é difícil complicar um jogo, mas eu aposto, ainda vou dar um voto de confiança que o Rodgers vai conseguir vencer essa. Lions sem o TJ Hawkinson, né? Mas o Goff já não usava tanto o TJ Hawkinson, né? Ele nunca desenvolveu uma química muito boa, né? Então não dá nem pra dizer que vai ser um desfalque, mas não vai ser assim, não é como se tivessem trocado o Amon-Ra sem Brown, né? Que é uma peça central nesse ataque. Las Vegas Raiders contra Jacksonville Jaguars. Vitória dos Raiders lá no Bulldog tá pagando 1,77. Jaguars 2,10, total 48. Raiders menos 1,5. Jaguars vem de uma derrota bem dolorosa pro Denver Broncos, né? Que não foi tecnicamente um jogo de prime time, mas na prática foi, né? Porque era um jogo isolado, então todo mundo tava assistindo. E parece que todo mundo agora tá ciente do desastre que tem sido o Trevor Lawrence, né? E primeira escolha geral, você tem expectativas altas sempre, né? E principalmente quando é um quarterback. E o Trevor Lawrence, ele tem um começo de carreira bem parecido com o do Josh Allen, né? Do Buffalo Bills. E isso pode soar bom, porque o Josh Allen agora é o segundo melhor quarterback da NFL. Mas a gente lembra que o Josh Allen, para ele chegar aqui, ele teve que dar um salto de qualidade que nunca foi visto na história da liga. Então você vai ver esse raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Eu falava muito que temporada passada tudo conspirou contra o Trevor Lawrence e ele merecia o benefício da dúvida, mas ao mesmo tempo ele poderia ter jogado melhor por si só. Ser o Trevor Lawrence, ele tem problemas gigantescos com a precisão dele. Ele precisa, assim como tinha o Josh Allen, só que eu não vejo o Sean McDermott e Brian Daboll, né, pra consertar o Trevor Lawrence. E também não acho que o Calvin Ridley vai ser o Stephon Diggs, né? Então, complicado o momento dos Jaguars, né? Que é um time que vem de 2 anos seguidos com a primeira escolha geral e não dá muitos sinais de melhora. Enquanto os Raiders vêm de uma derrota vergonhosa. Foi vergonhosa a derrota que eles sofreram pro Saints. Eles não passaram do meio campo, acho que foi no final do terceiro quarto, né? Que eles passaram do meio campo a primeira vez. O Derek Carr chegou a sair do jogo, entrou o Steedham, que ali mais ou menos no garbage time. Acho que dá pra acreditar que foi um acidente de percurso do Las Vegas Raiders, que tá numa campanha ruim, né? Eles têm 2 vitórias e 5 derrotas, mas é um time que perdeu alguns jogos difíceis e jogou bem no ataque em alguns momentos. Então eu vou de Raiders aqui, porque o Jaguars é um time que se provou que foi fogo de palha. Semanas 1, 2 e 3 ali foi fogo de palha mesmo. Caio, Indianapolis Colts contra o New England Patriots. Quando que um Colts e Patriots seria enterrado aqui
na segunda metade do nosso preview. Vitória dos Colts pagando 3,5 lá no Bodog, dos Patriots 1,40, total 39. Patriots são favoritos por 5,5 pontos. Pergunta que eu te faço, Caio, é a seguinte. Não o que você acha que vai acontecer, mas o que você acha que deve acontecer. Mac Jones ou Bailey Zappi seria o seu titular no momento? Mac Jones, eu ainda manteria o Mac Jones. Eu acho que, eu até não gostei muito do que os Patriots fizeram lá naquele Monday Night, do jeito que eles colocaram e tiraram o Mac Jones, mas eu ainda daria o voto de confiança pro Mac Jones. Eu acho que, primeiro, o Bailey Zappi é muito mais fácil ele ter sucesso do que o Mac Jones nessa circunstância, destacando. O Mac Jones tem jogado muito mal. Muito decepcionante, a gente viu o que ele fez nessa temporada, depois do que ele fez na temporada passada. A gente já sabia que o teto dele não era muito alto, ele aparentemente está diminuindo esse teto a cada ano que passa na NFL. Mas assim, depois do que ele levou o time para os playoffs na temporada passada, ele já está mais um ano acostumado, você gastou uma escolha de primeira rodada nele, eu ainda daria um voto de confiança para o Mac Jones e manteria ele. Mas para esse jogo, Gabriel, só para te falar que pode ser uma história parecida com o que a gente viu contra os Jets na semana passada. Com ou não o Mac Jones jogando bem, o Bill Belichick é um desse tipo de jogos que ele consegue ganhar só pelo plano de jogo que ele vai colocar na defesa. Porque o time de Indianapolis Colts, ofensivamente, ele está com tantos problemas, né? Acabou de demitir o coordenador ofensivo. Os Colts têm média de 10 pontos por jogo fora de casa esse ano. O Jonathan Taylor tem boas chances de nem jogar. O Naheem Hines agora foi trocado. Provavelmente vai ser o Sam Ehlinger, o quarterback titular. Então, assim, eu até acho que a defesa dos Colts tem melhorado. E o Mac Jones eu acho que vai ter algum pouquinho de problema, assim como ele teve contra os Jets. Mas eu duvido muito que os Colts vão ter repertório ofensivo para fazer estrago nesse time dos Patriots. Eu vou de palpite New England. Acho que consegue essa vitória. Quarterback calouro jogando contra os Patriots, né? Quer dizer, não é calouro, né? Primeiro ano dele... Mas é como se fosse... Segundo jogo dele como titular. Minnesota Vikings contra o Washington Commanders. Vitória dos Vikings pagando 1,55 no Bodog. Do Commanders 2,55. Total 43,5. Vikings favoritos por 3,5 pontos. O jogo é em Washington. Grande notícia envolvendo o Commanders nessa quarta-feira é a notícia de que a franquia será vendida. O Dan Snyder contratou um banco ali para coordenar, né, o processo da venda, né, porque é uma venda que deve passar fácil da casa dos 5 bilhões de dólares, né, e 25 bilhões de reais, mais ou menos, né. Então é muito dinheiro, é como se você estivesse vendendo, sei lá, uma multinacional, uma empresa gigantesca, né, então não é simples, né, o Dan Snyder aperta a mão do amigo dele rico, o cara faz o Pix e o cara dá a chave da franquia. Não é assim, é um processo que demora, mas é uma grande notícia pro torcedor do Commanders, porque Dan Snyder não só é um dos piores donos da NFL, provavelmente o pior dono da NFL, mas um dos piores donos dos esportes americanos, né? Ele é desastroso como pessoa e nas decisões dele administrando a franquia. O Commanders é uma franquia extremamente valiosa, porque é numa cidade rica, fica numa cidade rica, né, na capital dos Estados Unidos, tá na divisão mais rica da NFL, né, que é a NFC Leste, e eu tenho certeza que os outros donos estão felizes de ver um cara que é um câncer sendo vendido. Do lado dos Vikings, o time que 6-1, você pode discutir a qualidade, se ele é um 6-1 forte ou um 6-1 que teve alguma sorte ali em alguns momentos, venceu alguns jogos ali de uma posse de bola só, mas acho que é um time que está numa direção interessante e eu acho que essa troca do TJ Hawkinson foi excelente. Eles perderam o Irv Smith. Sim, você faz essa troca pelo TJ Hawkinson mesmo se o Irv Smith estiver saudável, né? Mas acho que você tem uma básica, essa linha ofensiva dos Vikings que está melhorando. O Justin Jefferson, que provavelmente é o melhor wide receiver da NFL, e o TJ Hawkinson, que é um dos 6, 7 melhores tight ends da liga, você tem uma baita base ali, você tem um suporte muito bom pro Kirk Cousins, e eu vou de Minnesota Vikings aqui. Caio, Buffalo Bills contra New York Jets. Vitória dos Bills tá pagando 1,15, dos Jets 5,50, total 47 pontos, handicap Bills menos 13. Tem alguma chance do Zach Wilson sair vitorioso aqui? É difícil imaginar, né? Eu até acho que a defesa dos Jets ela tem feito bons jogos contra
a maioria dos adversários até acha que elas podem limitar esse ataque dos Bills de certa forma. Estou muito curioso para ver como que vai ser o Sauce Gardner, se ele ficar na maioria das coberturas homem a homem com o Stephon Diggs, que tem sido um wide receiver impecável nessa temporada. Mas assim, é mais ou menos aquela análise que a gente falou dos Titans contra os Chiefs, né? É difícil imaginar esse time dos Jets tendo repertório e poderio ofensivo para bater de frente com o ataque do Buffalo Bills. Já não tem o Breece Hall, que está fora da temporada, vamos ver se o James Robinson vai conseguir fazer a estreia dele, mas mesmo assim, tem que ser um jogo perfeito, não necessariamente da defesa dos Jets, mas sim do ataque, se a gente considerar que é praticamente impossível separar um ataque com o Josh Allen jogando como MVP. Então assim, Zach Wilson vem de 3 interceptações. Eu falei, né, do teto abaixando para o Mac Jones. O teto do Zach Wilson parece que está desmoronando a cada jogo. Já é difícil confiar que ele vai continuar como titular na NFL. Ele não é o cara, né? Ele não é o cara. Ele tem um braço para fazer qualquer tipo de arremesso, mas fora isso não tem nada que ele provou pra gente que ele não é o... Assim, não é nem que ele não é o cara, nem que ele é titular na NFL. Então, é muito difícil acreditar que a gente vai ver uma vitória dos Jets. O time dos Jets tem feito uma boa campanha, tá acima da média, mas contra os Bills é difícil para todo mundo. Ele é o Ryan Mallett, que foi a segunda escolha geral do draft, que gosta de MILFs, né? O Zach Wilson. Mais um jogo aqui pra gente encerrar de linha bem grande, né? A gente tem Bills aí favoritos por 13 pontos, a gente tem os Chiefs favoritos por 13 pontos contra os Titans, e os Eagles favoritos por 14 pontos contra o Houston Texans, né? E é o que a gente fala, né? É o Big Three. São os 3 melhores times da NFL mesmo. É o Thursday Night Football. Se você tá escutando aqui o podcast já na sexta-feira, pula um pouquinho, porque a gente vai fazer as apostas da semana agora no final do podcast. Se você tá escutando ainda na quinta-feira, vitória dos Eagles tá pagando 1,11, dos Texans 6,50, o jogo em Houston, total 45, Eagles menos 14, não tem nenhum caminho aqui pro Texans fazer qualquer coisa. E o clima ficou ruim agora com o Brandon Cooks, né, que ele queria ser trocado e ele já tweetou lá que estão brincando com a carreira dele. Ao mesmo tempo, o Brandon Cooks, ninguém forçou a mão dele a assinar o contrato, a renovação de contrato, né, no off-season. Então, assim, ele já estava no Texas na temporada passada, né? Ele sabe como é que as coisas funcionam no Houston Texans. Então, ele não tem muito a quem se culpar, senão ele mesmo. Sim, não tem nada que o Texans possa fazer aqui pra vencer esse jogo, né? Philadelphia Eagles, amplo favorito, seria uma das maiores zebras da temporada, numa temporada cheia de zebra, se os Texans sequer fizerem um jogo parelho com o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles é melhor que os Texans, literalmente em tudo. Acho que a única coisa que o Texans leva vantagem é que eles têm um running back melhor, né? O Damian Pierce é um excelente running back, é melhor que o Miles Sanders, mas aqui é Philadelphia Eagles fácil. Então é isso, preview da semana 9, vamos passar para as apostas. Gabriel, antes de você passar para as apostas, só uma estatística do Jalen Hurts que é impressionante. Ele ainda, nenhum dos passes que ele tentou em segundos tempos essa temporada, ele estava atrás no placar. Isso mostra tanto que o Philadelphia Eagles tem sido dominante. Seu palpite para MVP, né? O meu palpite para MVP acabou sendo o Mahomes. Eu acabei mudando. Eu falei que eu não ficaria meu palpite ousado. Palpite ousado. Palpite ousado, mas eu falei que meu palpite era o Mahomes e eu não ficaria surpreso. Eu falei em agosto. Eu acho que se o Jalen Hurts acabasse ganhando. Verdade. Qual que é a sua vitória, Caio? Minha vitória, ousada também essa. É Los Angeles Rams. A gente falou do jogo. Eu sei que é arriscado, porque nesse time dos Rams não dá para confiar em nada, mas eu acho que os problemas dos Bucks são mais reais do que os problemas dos Rams. E como eu falei, esse time dos Rams tem mais jogador individual, mais playmaker para conseguir uma vitória do que o time de Tampa Bay. Então vou na vitória dos Rams esse ano, que tá nessa semana, que tá pagando acho que 2 e pouquinho. 2,30 lá no Bodog. Eu vou de Seahawks aqui com os Cardinals. O jogo é em Arizona. Acho que são 2 times aí que no mínimo no mesmo nível, e eu prefiro aqui o Seahawks pagando 2,10. Total, Caio? Total, eu vou no under de Buffalo Bills e New York Jets, que é 47 pontos. E eu espero a vitória dos Bills, espero uma vitória com certa folga do Buffalo Bills, mas eu acho que pode ser um jogo daqueles que os Jets vão pontuar muito, muito pouco, e como os Bills no final das contas podem abrir, a defesa dos Jets vai conseguir segurar, porque é uma defesa que tem feito um bom trabalho nessa temporada. O Buffalo Bills não vai precisar jogar tanto no final
e vai conseguir acabar mantendo esse under. Então acho que é 47 pontos no total. Eu coloco o under para esse jogo. Eu vou de over do Bears e Dolphins, 45,5. O ataque dos Bears vem melhorando, o ataque dos Dolphins é muito potente. Então acho que eles passam esse número aqui. E para encerrar, a vitória ou derrota, quer dizer, vitória com handicap. Time com handicap, né? Qual que é o seu? Los Angeles Chargers -3 contra o Atlanta Falcons. O Chargers muito mais talentoso, a defesa dos Falcons com muitos problemas. Os Chargers vindo de uma semana de folga, estou esperando uma atuação muito sólida, então só -3 eu acho muito pouco. Espero uma vitória dos Chargers, nos mesmos moldes do que os Bengals fizeram com os Falcons 2 semanas atrás, que foi 20 e tantos pontos de diferença. A secundária do Falcons está dizimada, né? Só que os wide receivers dos Chargers também tem problemas, então é aquela coisa da força extremamente movível contra um objeto. Como é que é? Força extremamente parável contra um objeto que é facilmente movível, que é o oposto do que diz tem um teoremazinho lá. O meu é Vikings -3,5 contra o Commanders. Eu sei que o jogo é em Washington, mas o Vikings é um time bem melhor. Então, Vikings -3,5. Então é isso, pessoal. Preview da rodada chegou ao fim. Um pouco mais curto, porque tem bastante time de folga nessa rodada, né? São 6 times de folga. São Browns, Cowboys, Broncos, Giants, Steelers e 49ers. Caio, brigadão aí pela participação. Sigam ele lá no @CaioMiari. E até a próxima. Valeu, Gabriel. Um abraço para todo mundo que viu a gente. E vamos lá para mais uma semana depois de tanta troca. Vai ser bem interessante. É isso aí, pessoal. O podcast volta sexta-feira de manhã com um programa falando do Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiador. Quinta-feira de tarde já tem um programa semanal sobre NBA. E domingo, quando acabar o Sunday Night Football, eu posto o episódio pós-rodada, passando por todas as partidas do domingo da NFL. Então é isso. Até a próxima. Tchau.